Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial será conduzido por um órgão oficial do Estado, além de ser um procedimento escrito. Item correto: inquérito policial é oficial e formal. É conduzido por um órgão oficial do Estado, oficialidade. Todos os atos produzidos no IP deverão ser escritos, formalidade. Atos orais, como, por exemplo, depoimento de testemunhas, interrogatório do indiciado, deverão ser reduzidos a termo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme Código de Processo Penal, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Item correto. CPP, artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Inquérito policial é indisponível. Não pode ser arquivado pela autoridade policial. Assim, uma vez instaurado o IP, não pode a autoridade policial arquivá-lo, pois esta atribuição é exclusiva do judiciário, se o titular da ação penal assim o requerer. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial é obrigatório sempre, pois visa descobrir a autoria e materialidade dos crimes. Item errado: inquérito policial. É dispensável, não é obrigatório. Tem caráter informativo. Busca reunir informações. CPP, artigo 39, parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Caso o titular da ação penal já possua todos os elementos necessários ao oferecimento da ação penal, o inquérito será dispensável. Estudante estuda Inéditas 2021. A autoridade policial pode conduzir o inquérito policial da maneira que entender mais eficaz, sem necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido. Item correto: inquérito policial. Discricionariedade na sua condução. A autoridade policial pode conduzir a investigação da maneira que entender mais eficaz. A autoridade policial não precisa seguir um padrão pré-estabelecido. Observação: essa discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial é público em relação às pessoas do povo em geral, pois o princípio da publicidade revela a necessidade de transparência nas investigações policiais. Item errado. Segundo Guilherme de Souza Nucci, o inquérito policial é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, pois é um mero procedimento investigatório, não havendo nenhum interesse que justifique o acesso liberado a qualquer do povo. Observação: em regra, o inquérito policial não é sigiloso em relação aos envolvidos, ofendido, o indiciado e seus advogados, apesar de ser possível a decretação de sigilo em relação a determinadas peças do inquérito. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial tem como principais características ser indispensável e escrito. Item errado: o inquérito policial é dispensável e escrito. Nesse mapa mental, nós temos as características do inquérito policial. É discricionário, sigiloso, escrito, oficioso, administrativo, dispensável, oficial, indisponível, inquisitorial, inquisitivo. Estudante estuda Inéditas 2021.
A forma pelo qual o inquérito policial é instaurado é invariável, não levando em conta a ação penal para a qual ele pretende angariar informações. E tem errado? Inquérito policial. A forma pelo qual o inquérito policial é instaurado é variável, levando em conta a ação penal para a qual ele pretende angariar informações. Espécies de ação penal: pública incondicionada, pública condicionada ou privada. Estudante estuda Inéditas 2021. Estando a autoridade policial diante da notícia criminis relativa a um crime de ação penal pública incondicionada, a instauração do inquérito policial passa a ser admitida ex officio. Item correto, CPP artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. Notitia criminis. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento de um fato criminoso. Observação: não importa se a tomada de conhecimento foi pela imprensa oficial, por boatos ou qualquer outro meio. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, a delatio criminis simples ocorre quando a notícia de um crime surge através de uma delação formalizada por qualquer pessoa do povo. Item correto. Delatio criminis simples. Ocorre quando a notícia de um crime surge através de uma delação formalizada por qualquer pessoa do povo. CPP, artigo 5º, parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, quando a autoridade policial toma conhecimento da existência de infração penal em razão de suas atividades rotineiras, estaremos diante de uma notitia criminis de cognição coercitiva. Item errado. Classificação doutrinária da notitia criminis. Notitia criminis de cognição imediata. Autoridade policial toma conhecimento da existência de infração penal em razão de suas atividades rotineiras. Notitia criminis de cognição imediata. Autoridade policial toma conhecimento da existência de infração penal por meio de um expediente formal, como, por exemplo, uma requisição do MP para a abertura do IP. Notitia criminis de cognição coercitiva. Autoridade policial toma conhecimento da existência de infração penal em razão da prisão em flagrante do suspeito. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, a delatio criminis simples é a comunicação da existência de infração penal feita à autoridade policial por qualquer do povo. Item correto. Classificação doutrinária delatio criminis. Delatio criminis simples. Comunicação feita à autoridade policial por qualquer do povo. Delatio criminis postulatória. É a comunicação feita pelo ofendido. Nos crimes de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, o ofendido já pleiteia a instauração do inquérito policial. Delatio criminis inqualificada. É a denúncia anônima. Comunicação do fato feita à autoridade policial sem a identificação do comunicante. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina e jurisprudência, quando o delegado tomar ciência de fato definido como crime através de denúncia anônima, deverá instaurar o inquérito policial de imediato. Item errado.
Quando o delegado tomar ciência de fato definido como crime através de denúncia anônima, não deverá instaurar o inquérito policial de imediato. O delegado deverá determinar que seja verificada a procedência da denúncia e só após essa verificação que pode ser instaurado o IP. Conforme STJ e STF, admite-se a denúncia anônima como instrumento de deflagração de diligências pela autoridade policial para apurar a veracidade das informações nela veiculadas. Segundo o STF, nada impede a deflagração da persecução penal pela denúncia anônima, mas é necessário que a denúncia anônima seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. Observação: a denúncia anônima apenas pode ensejar a instauração do IP de forma excepcional quando se constituir como o próprio corpo de delito. Por exemplo, carta de sequestrador pedindo resgate. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme Código de Processo Penal, o inquérito policial pode ser instaurado mediante requisição do Ministério Público. Item correto: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária, mediante requisição do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou a requerimento de quem tiver qualidade para representar o ofendido. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requisição do Ministério Público. Essa requisição pode ser facultativamente cumprida pelo delegado. Item errado. Conforme Guilherme de Souza Nucci, nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requisição do Ministério Público. Em regra, essa requisição deve ser obrigatoriamente cumprida pelo delegado, não podendo ele se recusar a cumpri-la. Requisitar é igual exigir com base na lei. Atenção! O delegado pode se recusar a instaurar o IP quando a requisição for manifestamente ilegal, não contiver os elementos fáticos mínimos para subsidiar a investigação, não contiver os dados suficientes acerca do fato criminoso. Nesse caso, o delegado deve oficiar a autoridade que requisitou a instauração, solicitando que sejam fornecidos os elementos mínimos para a instauração do inquérito policial. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requerimento da vítima ou de seu representante legal. Esse requerimento deve ser obrigatoriamente cumprido pelo delegado. Item errado. CPP, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Segundo a doutrina, requerimento não é requisição. Assim, nessa hipótese, o delegado não está obrigado a instaurar o inquérito policial, podendo fazer uma análise dos fatos no caso concreto e, se entender que não existem indícios da praticada uma infração penal, pode deixar de instaurar o inquérito policial. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Esse requerimento, mesmo sendo possível, não precisa conter a nomeação das testemunhas. Item errado. CPP, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. CPP, artigo 5º, parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o no inciso 2 conterá sempre que possível, a linha A,
A narração do fato com todas as circunstâncias. B. A individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. C. A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Estudante estuda Inéditas 2021. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o ministro da Justiça. Item errado. CPP, artigo 5º, parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a doutrina, o auto de prisão em flagrante enseja a instauração de inquérito policial. Item correto. Auto de prisão em flagrante não consta no rol do artigo 5º do CPP. É uma hipótese de fato que enseja a instauração de inquérito policial. A notitia criminis de cognição coercitiva é aquela em que a autoridade policial toma conhecimento do crime através da prisão em flagrante. Estudante estuda Inéditas 2021. A ação penal pública condicionada depende da representação do ofendido ou seu representante legal. Item correto. A ação penal pública condicionada deve ser ajuizada pelo Ministério Público. Depende da representação do ofendido ou seu representante legal. A vítima tem que querer que o autor do crime seja denunciado. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá, sem ela, ser iniciado, desde que autorizado pelo Ministério Público. Item errado. CPP, artigo 5º, parágrafo 4º. O inquérito policial, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Estudante estuda Inéditas 2021. Em direito penal, interpretação extensiva e analogia são expressões sinônimas. Item errado. Interpretação extensiva. Existe previsão legal. A previsão legal está implícita. Analogia. Não existe previsão legal. O juiz entende que, por ser semelhante a uma hipótese existente, deva ser assim enquadrada. Apesar das divergências doutrinárias, segundo a STF, é possível a interpretação extensiva, mesmo que prejudicial ao réu. Tema não pacífico na jurisprudência. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da anterioridade da lei, é suficiente que a criminalização de uma conduta se dê por meio de lei em sentido estrito. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Não é suficiente que a criminalização de uma conduta se dê por meio de lei em sentido estrito, pois, em respeito ao princípio da anterioridade da lei penal, é necessário que haja lei anterior ao fato, prática da conduta. Estudante estuda Inéditas 2021. A lei penal pode retroagir. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O princípio da anterioridade da lei penal está intimamente relacionado ao princípio da irretroatividade da lei penal.
A lei penal pode retroagir desde que seja benéfica ao réu, ou seja, a lei penal pode estabelecer uma sanção menos gravosa para o crime ou deixar de considerar a conduta como criminosa. Retroatividade da lei penal. A lei alcançará fatos ocorridos antes de sua vigência. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da anterioridade da lei penal, as leis temporárias cessarão seus efeitos após o término de sua vigência. Item errado. Leis temporárias continuarão a produzir seus efeitos mesmo após o término de sua vigência, pois se cessasse seus efeitos, perderia sua razão de ser. Exemplo: lei seca para o dia das eleições. No dia das eleições, o consumo de bebida alcoólica é proibido durante alguns horários. Após concluídas as eleições, o consumo de bebida alcoólica passa a não ser mais crime. Contudo, não há abolitio criminis. Houve apenas o término do lapso temporal em que a proibição vigora. Observação: somente haveria abolitio criminis caso a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição fosse revogada. Estudante estuda Inéditas 2021. A legalidade é um princípio com duas vertentes: a anterioridade da lei penal e a reserva legal. Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Princípio da legalidade é igual a reserva legal mais anterioridade da lei penal. A reserva legal e anterioridade da lei penal, legalidade, são garantias para a sociedade, pois têm o intuito de impedir que o Estado surpreenda o cidadão com a criminalização de uma conduta após a prática do ato. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, a lei regulará a individualização da pena. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e a adotará, entre outras, as seguintes. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme o princípio da individualização da pena, a individualização da pena ocorre apenas na fase judicial. Item errado. Conforme Luiz Flávio Gomes, a individualização da pena é feita em 3 fases: legislativa, judicial e administrativa. Fase legislativa: culminação de punições proporcionais à gravidade dos crimes, estabelecimento de penas mínimas e máximas a serem aplicadas pelo judiciário. Fase judicial: análise pelo magistrado das circunstâncias do crime, dos antecedentes do réu, entre outras. O juiz fixar a pena de acordo com as peculiaridades do caso: tipo de pena, quantificação da pena, forma de cumprimento. Fase administrativa: execução da pena. Progressão de regime, concessão de saídas eventuais do local de cumprimento da pena, entre outras. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o artigo da Lei de Crimes Hediondos que previa a impossibilidade de progressão de regime no cumprimento de pena. Item correto. STF, súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado,
a realização de exame criminológico. Para o STF, a individualização da pena foi suprimida, violando o princípio constitucional. Estudante estuda Inéditas 2021. A Constituição Federal de 88 traz indícios expressos da individualização da pena. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: CF 88, artigo 5º, inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da intranscendência da pena está previsto na Constituição Federal de 88. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Impede que a pena ultrapasse a pessoa do infrator. CESP, Agente Federal da Polícia, 2004. Vitor desferiu 2 facadas na mão de Joaquim, que, em consequência, passou a ter debilidade permanente do membro. Nessa situação, Vitor praticou crime de lesão corporal de natureza grave, classificado como crime instantâneo. Item correto. Lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, se resulta. Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Crime instantâneo é aquele em que há consumação imediata, em único instante, ou seja, uma vez encerrado, está consumado. CESP, Defensor Público 2010. Para a configuração da agravante da lesão corporal de natureza grave, em face da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não é necessário que a ocupação habitual seja laborativa, podendo ser assim compreendida qualquer atividade regularmente desempenhada pela vítima. Item correto. Lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O Código Penal não exige que as atividades habituais sejam laborativas ou com cunho lucrativo. Só é exigido que sejam as atividades habituais da vítima, por exemplo, tocar violão. A doutrina sustenta que deve ser atividade ilícita. CESP, Defensor Público 2009. Considere a seguinte situação hipotética. Antônio, com intenção homicida, envenenou Bruno, seu desafeto. Minutos após o envenenamento, Antônio jogou o que supunha ser o cadáver de Bruno em um lago. No entanto, a vítima ainda se encontrava viva, ao contrário do que imaginava Antônio, e veio a falecer por afogamento. Nessa situação, Antônio agiu com dolo de segundo grau, devendo responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno. Item errado.
Na questão, há erros sobre a relação de causalidade, aberratio causae. Porém, foi alcançado o resultado e por isso tem-se o dolo geral, dolo sucessivo, e não dolo de segundo grau. Dolo de segundo grau. O agente aceita como inevitáveis as consequências de seu ato, mesmo que não sejam estas as consequências pretendidas. Exemplo: agente coloca fogo em um apartamento para matar seu desafeto, mas ele sabe que matará outras pessoas que estão no local inevitavelmente. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que a calúnia consiste em imputar falsamente a alguém fato definido como crime ou contravenção penal. Item errado. Código Penal, calúnia, artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O artigo 138 prevê a caracterização do delito apenas quando há imputação falsa de crime, não podendo haver extensão para imputação falsa de contravenção. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que, segundo o Código Penal, a chamada exceção da verdade é admitida apenas nas hipóteses de calúnia. Item errado. A exceção da verdade é admitida na calúnia, difamação, se o ofendido é funcionário público e a ofensa tem relação com suas funções. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que aquele que difama a memória dos mortos responde pelo crime de difamação previsto no Código Penal. Item errado. Na esfera penal, aquele que difama a memória dos mortos não pratica crime, pois é conduta atípica. Pode haver reflexos na esfera civil. Código Penal, artigo 138, parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que o objeto jurídico da injúria é a honra objetiva da vítima, sendo certo que o delito se consuma ainda que o agente tenha agido com simples animus jocandi. Item errado. Injúria. CP, artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Objeto jurídico é igual honra subjetiva da vítima. O sentimento da vítima por si própria, a autoestima. Se não tiver havido intenção de ofender, animus jocandi, intenção de brincar, é igual, não há injúria. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que as penas cominadas aos delitos contra a honra aplicam-se em dobro, caso o crime tenha sido cometido mediante promessa de recompensa. Item correto. Código Penal, capítulo 5. Dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Artigo 141, parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. CESP, Defensor Público do Estado, 2012. O médico que, em procedimento cirúrgico, tiver esterilizado uma paciente devido à inobservância de regra técnica, impossibilitando-a de engravidar, responderá por lesão corporal culposa porque agiu contrariamente à regra técnica da profissão.
Item correto. CP, artigo 18. Disse o crime, inciso 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A conduta do médico, no caso da questão, é culposa, pois não teve a intenção de causar a lesão corporal. O médico foi negligente, pois deixou de observar uma regra técnica da profissão. CESP, Defensor Público do Estado, 2012. Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, chorava compulsivamente na antessala de cirurgia da maternidade, quando uma enfermeira, condoída com a situação, perguntou o motivo daquele choro. A mulher respondeu-lhe que a gravidez era espúria e que tinha sido abandonada pela família. Após dar à luz, sob a influência do estado puerperal, a referida mulher matou o próprio filho com auxílio da citada enfermeira. As duas sufocaram um neonato com almofadas e foram detidas em flagrante. Nessa situação hipotética, a mulher e a enfermeira deverão ser autuadas pelo crime de infanticídio. A primeira na qualidade de autora e a segunda na qualidade de coautora, visto que o estado puerperal consiste em uma elementar normativa e se estende a todos os agentes. Item correto, Código Penal, artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. As circunstâncias de caráter pessoal se comunicam aos coautores e partícipes, desde que constituam elementares do crime. O estado puerperal é elementar do crime de infanticídio. Comunica-se ao coautor e ao partícipe que praticam uma conduta acessória. O Código Penal adotou a teoria monista, ou seja, todos os autores e partícipes respondem pelo mesmo crime, admitindo-se exceções apenas quando expressamente previstas no Código Penal. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, tratando-se de delito de infanticídio, dispensa-se a perícia médica caso se comprove que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal, por haver presunção juris, tanto de que a mulher, durante ou logo após o parto, haja sob a influência desse estado. Item correto. Infanticídio, CP, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Quando a mulher se encontra em puerpério, essa condição já gera a presunção de que a mulher está sob a influência do estado puerperal. Logo, dispensa-se a perícia médica caso se comprove que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, nas figuras típicas do aborto, as penas serão aumentadas de 1/3 se, em consequência do delito, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave, independentemente de o resultado ser produzido dolosa ou culposamente, não havendo responsabilização específica pelas lesões. Item errado. A questão traz uma qualificadora, só se aplica ao aborto praticado por terceiro. Aborto provocado por terceiro, artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Forma qualificada, artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, 125 e 126, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples.
Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!